Flamengo entrou numa enrascada daquelas na Copa Libertadores. O rubro-negro perdeu para o Peñarol por 1-0 em casa e agora precisa acabar com um tabu, vencer os uruguaios pela primeira vez na competição na próxima quinta-feira. O resultado provocou a ira da nação contra o técnico Tite. Flamengo perde para o Peñarol por 1-0 no... Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, né? Renata Fanda, início comentando tudo sobre essa derrota do Flamengo frente ao Peñarol na Copa Libertadores no Maracanã e também sobre a possível demissão de Tite aí e a chegada aí de Luiz Castro ou de Renato Gaúcho. Então, sem mais enrolação galera, fica agora aí com o vídeo. Quem perdeu tempo foi o Flamengo. Legal. Quem diria, hein? Torcida em peso, Maracanã, jogo sempre bem preparado, Libertadores é diferente. E não é que o Peñarol, comandado pelo meu querido Diego Aguirre, aprontou. 1-0, até abriu o placar cedo. O Flamengo criou chance, mas o goleiro Aguirre estava muito bem. E, na verdade, o resultado e a vantagem, por enquanto, são do Peñarol. O Flamengo vai ter que jogar muito mais bola na próxima partida, na volta, e o técnico Tite foi vaiado. Moiou. Noite de Copa, mais de 64 mil flamenguistas se decepcionaram no Maracanã. O Peñarol surpreendeu o rubro-negro logo cedo. Só com 12 minutos de jogo, erro de Pulgar. Os uruguaios puxaram o contra-ataque. Cabreira mandou para o gol. A bola ainda bateu na trave. Não deu para Rossi. O rubro-negro respondeu com o equatoriano Gonzalo Plata de peixinho. Quase o empate. O Flamengo seguiu sendo ofensivo. A melhor chance foi de Bruno Henrique. Olha aí, ele recebeu de Arrascaeta sozinho. Cabeceou em cima do goleiro uruguaio. O Fla ainda chegou com perigo nesse chute de Gerson. Mas o Peñarol mostrou que não veio a passeio. Em mais uma jogada de contra-ataque, Cabreira achou o Baez, que assustou Rossi. Na saída para o intervalo, protestos contra o técnico Tite. Veio o segundo tempo e o Flamengo tinha pressa para igualar o placar. Wesley entrou na vaga de Varela. Nesse lance, cruzou para BH cabecear. Alexandro tentou na sobra, mas pegou mal. Tite apostou na entrada de Alcaraz. Ele arriscou esse chute de longe, mas foi só. Logo depois, Silveira deu trabalho para Léo Pereira. Fabrício Bruno deu um carrinho salvador. O time de Tite buscava a área, mas não conseguia ser eficiente. Tinha bastante dificuldade para passar de Aguirre. No finalzinho, o Bruno Henrique fez boa jogada. Parou no goleiro. No rebote, Carlinhos tentou uma bicicleta. Sem sucesso. 1-0 para os visitantes e mais protestos contra Tite. É claro que dói o lado humano, mas o lado da experiência também mostra que quando tu produz bem, que são reações do torcedor que elas são compatíveis com o amor pelo clube. E eu respeito muito isso, até porque vivenciei bastante. E tenho sim o respeito quando a torcida me critica ou me vaia, como aconteceu. Primeiro que sempre dá a mão, dá um apoio a mais para os jogadores e obviamente que o Tite tem um apoio total do jogo. O Flamengo perdeu também a invencibilidade jogando em casa pela Libertadores. A última derrota do rubro-negro no Maracanã tinha sido justamente para o Peñarol em 2019. Para chegar na semifinal, o Flamengo de Tite terá que quebrar algumas marcas. Isso porque não venceu nenhum dos 4 jogos que fez fora de casa nesta Libertadores. E jamais bateu o Peñarol como visitante. Não para por aí. Na condição de visitante, o Fla não vence no torneio desde 2022. Uma grande oportunidade de quebrar essa escrita, não é assim? O histórico não é assim? Nós temos totais condições de chegar lá e fazer. Vai criar metade das oportunidades que criou hoje, vai fazer gol lá. Me cobra depois.
A cobrança não vai faltar, viu, Tite? Bom, o elenco também acredita numa virada no Uruguai. Fala para o torcedor que a gente trabalha arduamente no dia a dia, procurando sempre dar o melhor para esse clube e buscar a classificação, que é o nosso objetivo. A gente está vivo ainda, então é só apoiar para fazer um grande jogo lá no Paraguai, no Uruguai, desculpa, e buscar vencer para minimamente ir nos pênaltis. A gente sabe que se vai nos pênaltis vai classificar. A gente tem que lidar com isso, a gente tem que aprender dessas coisas e ir lá, como já falei, fazer um jogo, praticamente o jogo da vida, o jogo do ano, porque a gente, em momentos difíceis, a gente mostrou nossa cara, então, como já falei, é mais um desafio para nós lá. A gente ter calma nesse momento, mas no jogo da volta imprimir o ritmo que a gente conseguiu colocar aqui hoje. Os uruguaios deixaram o Maracanã em clima de festa. O Fla precisa vencer o Peñarol em Montevidéu por mais de um gol de diferença, mas caso vença por um gol, a decisão será nos pênaltis. Até a próxima quinta, Tite vai precisar aguentar a pressão rubro-negra. Isso vai reverter com uma forma. Sabe como se conquista torcedor? Sabe como eu conquistei o torcedor dos outros clubes quando eu passei? Ganha título importante. É isso. Se não for, tchau. O Tite foi cirúrgico porque não adianta apenas estar em 3 competições. Que o Flamengo está em 3 competições. Sim. Ele precisa ganhar pelo menos uma delas para a torcida, não só do Flamengo, que é exigente, mas principalmente pelo investimento que é bilionário no Flamengo. Justo. Perde um jogador, vai lá e contrata outro. Realmente as lesões são pesadelos para o Flamengo. Claro que afeta o planejamento, as escalações, a maneira como o Flamengo se comporta ofensivamente. Mas não é desculpa para uma equipe que continua mesmo assim forte, que tem boas peças, que trouxe jogadores que não estão plenamente entrosados, fisicamente talvez não estejam no ideal, mas que estão aí à disposição do Tite. E perder em casa por 1-0 no Maracanã e sabendo que vai ter que ir lá para o Uruguai e aí surpreender o adversário não é simples. Pode até passar, mas vai ter dificuldades. Resultado gigante para o Peñarol, hein? Sem dúvida. Resultado gigante para o Peñarol. Eles abriram mão de jogar futebol, né? Porque é uma estratégia que os clubes usam quando tem essa possibilidade dos 2 jogos. Conseguiram fazer um gol num passe ali do Pulgar, eles puxaram o contra-ataque, fizeram um belo gol. Eu acho, Fabrício Bruno, se ficar bravo comigo, tudo bem, eu acho que ele falha ali na marcação, porque ele é um ótimo zagueiro de seleção brasileira. Não pode ser driblado da forma que ele foi driblado, com aquela facilidade. Eu concordo com né? você. E o próprio Varela também, que passaram... Porque a jogada foi muito longa até acontecer o gol. Não foi simplesmente só que o Pulgar errou o passe e já aconteceu o gol. O Peñarol atravessa o campo, Exato. 3 jogadores participam, não é? Até chegar no Cabreira e fazer o gol. Então, falha coletiva também. Agora é mais fácil falar, né? Porque eu achei que o Ayrton Lucas deveria ter sido titular pela regularidade, até pela intensidade, questão física. O Alexandre, num jogo como esse, que exige muito você apoiar, e eu acho que ele não está 100% fisicamente, e ficou muito claro para mim ontem no jogo. Então, tanto o Varela, como você citou, quanto o Alexandre, para mim, fizeram uma partida bem ruim. E aí você tem a questão técnica do jogo. O Bruno Henrique, tecnicamente, não estava bem. De La Cruz, voltando também, não estava bem. Arrascaeta, tecnicamente, não estava bem. E aí o time acabou sentindo essa questão técnica e acabou perdendo o jogo. E Libertadores, você precisa estar atento, precisa aproveitar as oportunidades. O Tite até disse na coletiva que se o Flamengo criar tantas oportunidades como ontem, no próximo jogo, pelo menos 1 ou 2 vai fazer. Ontem criou, mas não conseguiu fazer. E, de certa maneira, eu acho que o Flamengo sentiu o gol. Parece que ele sentiu a pressão do adversário, que catimbou, que segurou o jogo, o goleiro fez cera. Ok, mas é Libertadores. E isso não pode reclamar ninguém, né? A verdade é essa. Nenhum time pode reclamar quando o adversário faz a cera. Porque todo mundo que tem a superioridade numérica ou no placar sempre faz isso, né? Eu vi uma declaração do goleiro do Peñarol falando sobre isso, né? A gente acabou sendo inteligente. Usamos o resultado ao nosso favor, seguramos a bola, tentando diminuir o ritmo da equipe do Flamengo e acabou dando certo. E essas vaias para o Tite? Loirão, não é de hoje, né? Vamos ser sinceros. Óbvio que quando você perde no Maracanã pro Peñarol num jogo
extremamente importante, mas essas vaias, eu acho que tem muito mais o retrospecto do passado, de plasticamente o time não render, de plasticamente o time não conseguir convencer tecnicamente, e aí culminou nessas vaias em relação ao Tite, porque o Tite nunca foi uma unanimidade dentro do Flamengo, não por causa do resultado, porque até acho que os resultados do Tite num contexto geral são resultados importantes. Você falou que o Flamengo está jogando nas 3 competições, tem a possibilidade de ganhar jogando fora de casa, mas acho que tecnicamente o time não consegue jogar da forma que o torcedor gosta. E o Tite vai falar sobre isso. Aliás, lembrando que o Flamengo empatou com o Vasco no Clássico, conseguiu superar o Bahia na Copa do Brasil, mas perdeu para o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Tite fala sobre as vaias. É claro que dói o lado humano, mas o lado da experiência também mostra que quando tu produz bem, que são reações do torcedor que elas são compatíveis com o amor pelo clube. E eu respeito muito isso, até porque vivenciei bastante. E tenho, sim, o respeito quando a torcida me critica ou me vaia, como aconteceu. Trabalho, ele pode reverter. Resultado, reverter. Transformar isso num desempenho bom lá, vencer e classificar, é o caminho. É ruim, porque qualquer empate é do Peñarol, mas o Flamengo tem força, tem time, tem camisa. Nunca venceu o Peñarol, né, em Libertadores. E a última vez que tinha perdido no Maracanã, há 5 anos, foi justamente para o Peñarol. Olha a coincidência. O Tite falou sobre isso, de quebrar esse retrospecto negativo contra o Peñarol. Ele fala da experiência. Eu acho que mais do que nunca agora, Tite, você tem que usar a experiência, né, cabeça fria, porque, cara, não é fácil. Dentro do Maracanã, você ser vaiado pela própria torcida, isso traz uma responsabilidade muito grande, mas enfim, material humano você tem, qualidade tem dentro do vestiário. Eu ouvi hoje de manhã que incomodou bastante os jogadores, o fato dos jogadores do Peñarol saírem ali na zona mista ali ouvindo música, comemorando, celebrando. Então qualquer situação motivacional é importante para esse momento. Então o jogo de volta vai ser aquele negócio, né? Intensidade total. E o Tite, muita gente questionando, pedindo até a cabeça do treinador. Já se fala em Luiz Castro, não é, que está livre no mercado, saiu do time do Cristiano Ronaldo. E, enfim, o Flamengo é um bom nome, conhece bem o futebol carioca, estava num momento muito positivo quando deixou o Botafogo. Agora, o Tite é acostumado, né, com essa pressão, é um técnico, como você falou, experiente e vai ter que dar a volta por cima. Ou no Flamengo as coisas costumam não ter tanta sequência, né? E outra, ganhar título, né? Foi o que ele falou ali, né? Duas maneiras a maneira de você marcar o teu nome no clube é você ganhando o título, senão, tchau. Ao contrário do Flamengo, é verdade. E ao contrário do Flamengo... Cícero Melo, do Rio de Janeiro, repercute pra gente, então, essa derrota, essa situação delicada na Libertadores. Se os rubro-negros, não é, Cícero, acreditam nessa virada, nesse compromisso que o Tite firmou ali ainda na entrevista coletiva, e se as críticas estão, de fato, mais voltadas para o treinador, hein, Cícero? Que sexta-feira. Bom dia. Bom dia para você, Bruno, para Mário Pereira, para o Mário Marra e para o Fã de Esporte, especialmente o torcedor rubro-negro. Nós estamos aqui em frente à sede do Flamengo na Gávea e o torcedor rubro-negro amanheceu com 2 sentimentos. Um de muita tristeza por essa derrota imprevista e inesperada para o Peñarol. E o outro de revolta, e essa revolta é com o técnico Tite. A torcida rubro-negra já elegeu o grande vilão, que é o Tite. Já antes de terminar o jogo ontem, a torcida já cantava aqueles gritos que a torcida canta quando está revoltada com palavrões. Ei, Tite, torcida do Flamengo, Flamengo no meu Flamengo não precisa de você, claro, tem palavrão no meio e tudo mais. A torcida do Flamengo não caiu, o Tite não caiu nas graças da torcida rubro-negra. Eles acham que ele não tem o DNA rubro-negro, o Flamengo é um time para jogar ofensivamente, ele se preocupa sempre com a parte defensiva. E ontem, principalmente, causou revolta à torcida do Léo Ortiz não entrar como titular na posição de volante, que não é a sua original. Ele é zagueiro, mas vinha entrando muito bem de volante, né? O Eric Pulgar está sendo muito criticado pela torcida, não passa por uma boa fase. Quando foi substituído, não foi pelo Léo Ortiz, foi pelo Alcaraz. O Léo Ortiz só entrou aos 25 minutos do segundo tempo no lugar do De La Cruz. Agora, a tarefa do Flamengo é muito complicada, muitos acreditam que pode ser revertida essa situação lá em Montevidéu e outros estão desesperançados, achando que
o Flamengo não tem chance nenhuma de voltar classificado para a semifinal da Libertadores. O Flamengo precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença nos 90 minutos lá em Montevidéu. Se vencer por um gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis. Derrota ou empate elimina o Flamengo, e aí, se voltar eliminado lá do Uruguai, não se sabe o que pode acontecer com o técnico Tite. Para a gente encerrar de momento aqui, olha que grande coincidência, companheiros e fãs de esporte. O Flamengo não perdia no Maracanã em jogos de Libertadores da América há 26 partidas. Eram 23 vitórias e 3 empates. Há mais de 5 anos que o Flamengo não perdia. E para quem foi a última derrota? Justamente para o adversário de ontem, pelo mesmo placar, Peñarol. 1-0 no dia 3 de abril de 2019. Gol do Lucas Viatri aos 43 minutos do segundo tempo. O técnico era Abel Braga. E daquele time do Flamengo, só restaram 3 jogadores que estavam em campo ontem. O Bruno Henrique, quer dizer, o Gabigol não estava em campo, né, nem no banco, mas foi expulso naquele jogo. E o Arrascaeta era reserva no Flamengo naquela oportunidade. Nem saiu do banco de reservas. Portanto, o Tite está com uma situação muito complicada, muito pressionado. E tudo vai depender da situação dele agora, provavelmente, do jogo lá em Montevidéu. Bruno. Falaremos sobre isso, viu, Cícero? A gente tem esse recorte que é interessante, porque é um recorte pós-data FIFA. Então, são 3 jogos, tá? O Flamengo jogou com o Bahia, fez um bom jogo, não fez, Mário Pereira? Com o Bahia, lembra? Sim. Copa do Brasil. Uhum. Com o Vasco, aquele empate sofrido no finalzinho, e ontem. Então, contando esses 3 jogos, ontem o Flamengo teve o maior número de passes errados, o pior percentual de passes certos, posses perdidas também, o pior desempenho. Também foi a partida onde ele cometeu mais faltas. E olha só, o maior número de finalizações sofridas. 40 cruzamentos, a maior quantidade do time no ano, tá? Isso sem contar o campeonato estadual. Por que o Flamengo foi tão mal, hein, Mário Marro? Não, você sabe que... Bom dia de novo. Sabe que hoje é aquele dia muito confortável para boa parte dos comentaristas no Brasil. Eu falei, não sei o quê. É só jogar pedra, tudo, e que você se alinha, fica do lado da grande maioria. Sim. Você fala o que o torcedor quer ouvir. Engrossa o couro do torcedor, tudo assim. Primeiro, o Flamengo jogou mal, sim. Uhum. Eu só quero, antes, sair da confusão do jogo, dar um passinho para trás e pensar, se esse jogo fosse um jogo entre 2 times da Espanha, 2 times da Inglaterra, 2 times do Zimbábue, não importa. A gente ia falar, olha, o time que jogou fora de casa jogou direitinho, hein? Aplicado, entendendo como utilizar as jogadas de contra-ataque, o goleiro fez um grande jogo e tal. Como esse jogo é carregado culturalmente da nossa história de Brasil, Uruguai, de entender como o Uruguai deu vários passos para trás no futebol local e tal, então a gente tem uma carga de análise, a gente vai olhar e falar assim, o Flamengo tem que ganhar esse jogo, esse tipo de jogo tem que ganhar e tal. Mas, ainda assim, o Peñarol fez um jogo certo. Uhum. O Peñarol tem jogado bem. O Peñarol ganhou do Atlético, eu sei, não foi na Arena, foi lá no Uruguai, mas dificultou muito a vida para o Atlético. E agora, nesse momento, o Flamengo vive, para mim, apesar de alguns jogos recentes bons, o Flamengo vive uma clara crise de execução. E execução de defesa, meio e ataque. Aí, para mim, a grande crítica ao Tite ontem. O que vinha funcionando muito bem? O Léo Ortiz. Então, sim, vinha funcionando muito bem. E num jogo como esse, não, cara, tira ele depois, tira ele amanhã, hoje, não treina. Sim, mas ele tem que jogar, porque ele tem sido o principal jogador, assim. Principal talvez seja pesado, mas um dos principais jogadores. Tem funcionado muito bem, né? Exato. Muito bem. Agora, assim, mas ele, como disse o Cícero, e o Cícero foi muito feliz quando ele fala assim, a identificação do torcedor. O torcedor reclama do DNA, do Tite e tal. O Tite foi o técnico da seleção que jogou com o Paquetá como volante. Ele não pode ter um DNA tão defensivo assim. Se você olhar o que aconteceu em campo ontem, o Flamengo teve, como posicionamento médio, 2 jogadores só no campo de defesa. O goleiro e os 2 zagueiros. Sim. No mais, todos os outros estavam no campo de ataque. Então, assim, eu entendo e eu não vou engrossar o grito, que seria muito fácil para mim. Para mim, a questão é outra. Para mim, a questão é, quando o Tite é contratado em outubro, novembro do ano passado, sério, eu não pensava que em setembro, quase um ano depois,
a gente tivesse que ficar fazendo malabarismo para entender o que está acontecendo com o Flamengo. Buscando argumento para tentar entender, né? Porque para mim ainda não apareceu o trabalho, entendeu? Ainda não apareceu. Aí você pensa assim, mas na Europa você demora mais a cobrar. Cara, assim, compara com o trabalho que está sendo feito no Cruzeiro, que é um clube que teve muito menos investimento, que vinha com um histórico recente muito pior. É verdade. E que está colado no Flamengo no Campeonato Brasileiro. No próprio Internacional, que demorou um pouquinho ali para engrenar com o Roger, mas você já consegue ver um trabalho ali sendo desenvolvido, né, Mari Pereira? Sim. Outros aí, do Ramon Dias no Corinthians. E o trabalho do Tite a gente não vê evoluir, não é, Mari? Pois é, eu acho que tem realmente esse, eu ia falar o freio na evolução, mas... É verdade talvez... que o time muda muito também, por causa das o lado esquerdo todo dos... diferente, né, por exemplo, né? Muita O lesão. Alexandre com o Plata ali é um lado esquerdo novo para a equipe do Flamengo, por exemplo, assim, né? Então, acho que a volta do De La Cruz, e aí para contextualizar para o Marra a zicada que o Bruno falou, porque ontem a gente tava... Eu? Não, eu falei que eu queria o Léo Ortiz. Falou hoje. Não, é verdade. Falou hoje na abertura. Não, eu assumo a responsabilidade da fala. Eu defendi o Pulgar ontem. Porque eu achei que... A gente entrou nessa discussão, A né? gente teve essa discussão. Pulgar ou Léo Ortiz. E eu fui quase que muito próxima do que o Tite falou ontem, né? Isso. De que a volta do De La Cruz, o encaixe era com o Pulgar... E para mim não tinha tanta diferença assim do nível técnico entre Pulgar e Ortiz para você justificar a saída do Pulgar. Isso. Eu apostei num Pulgar defensivo porque sempre ajudou muito e com a volta do De La Cruz para mim esse era o meio de campo para começar o jogo. E aí, enfim, né? O Pulgar ele estava ali no momento do passe que não entra, o erro acontece. Não, e aí eu concordei com a Mari, porque eu, apesar de defender a escalação do Léo Ortiz, a gente ficou nessa discussão e tal, e aí a gente falou assim, também vamos combinar o seguinte, não vai ser um volante ou outro que essa mudança que vai decidir o jogo. Foi. E aí veio... Mas para mim não foi. Para você não foi? Ele está no lance em que a bola, o passe do Bruno Henrique não entra e gera o contra-ataque, mas era um contra-ataque desenhado pelo Peñarol que o Flamengo ele precisava estar preparado. E a gente tem muitas coisas para conversar hoje que mostram que não foi o Pulgar que esteve abaixo ontem. O time do Flamengo não desempenhou. Então, assim, acho que ele tem a participação dele, como os outros jogadores também têm. Ô Cícero, o Tite ele foi cobrado, questionado sobre isso na entrevista, né? O que ele argumentou? Ele foi muito cobrado nas entrevistas e a torcida do Flamengo, aquele torcedor que é mais consciente, né, que enxerga o jogo de futebol não só como torcedor, eles alegam que o Léo Ortiz tem um passe vertical melhor do que do Eric Pulgar, que o Eric Pulgar tem um passe mais lateral, que na marcação eles se equivalem, que um é volante, o outro já está acostumado a marcar, é zagueiro, apesar de o posicionamento ser diferente. Mas vamos ouvir o que o próprio Tite falou na entrevista coletiva após o jogo. Então é isso, galera. Chega mais um fim de vídeo aqui no canal, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse vídeo. Vimos aí que a imprensa repercutiu tudo sobre a teimosia aí de Tite, né? Não ter colocado Ortiz de começo, né? Jogador que vem sendo destaque aí do Flamengo, jogador que estava sendo confiante, né? Tinha uma confiança aí, né? No seu futebol, né? Tava sendo bem utilizado. Aí jogador que está sendo mais utilizado com confiança, ele bota no banco. Não faz nenhum sentido e bota um jogador que está sendo meio criticado aí pela torcida, né? Claro que ele vai sobre a carga, vai sentir a carga, né? Então foi isso que aconteceu. Diversos lances, Pulgar não estava bem, né? Deu aquele passe de contra-ataque, tomou gol. Depois ele fez uma falta também ali, sem só não, deu um carrinho que poderia tomar um vermelho, né? E poderia ser expulso, prejudicar mais o Flamengo. Então Tite, até na mudança, na saída de Pulgar, ele não botou Ortiz, porque ele não queria dar o braço a torcer que estava errado. Então, mostrando aí que ele tem sim essa teimosia dele aí e prejudicou o Flamengo gigante, né? Porque agora o Flamengo vai ter que correr atrás fora de casa para poder vencer fora de casa aí se vencer por 1-0 vai para os pênaltis ainda, né? Então o Flamengo precisa vencer por 2-0 para se classificar sem os pênaltis. Um jogo aí onde o Flamengo nunca venceu o Peñarol na Libertadores, nem fora de casa e nem em casa. Então, ainda bem nessa Libertadores o Flamengo não venceu nenhum time fora de casa. Então vai ser uma missão impossível para o Flamengo. Vamos como torcedores, vamos torcer que o Flamengo consiga, mas para ser sincero, é bem difícil, né? E essa eliminação, se acontecer, está na mão de Tite, né? Tite é o principal responsável
para essa eliminação se acontecer. Mas aí é minha opinião. Qual a sua opinião, torcedor? Deixa um comentário pra gente aqui, se inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.